Nós vamos conversar um pouco sobre os impactos da avaliação virtual no cenário educacional. Na verdade, nós não podemos iniciar esse comentário sem dizer que tem uma importância muito grande a evolução tecnológica na vida das instituições, das pessoas, não no momento só de pandemia, mas você tem uma evolução sempre que tem que ser incorporada nesse processo. E o que nós temos que convir é que a presença física, que a chamada cara a cara, chamada assim muito usualmente, ela vem sendo possível ser substituída por mecanismos de avaliação mais seguros e mais amplos. Então, o que nós temos que convir é que todo esse cenário, inclusive, começou no Brasil a partir de uma modificação na legislação, no Código de Processo, no processo judicial. A Lei 11.419, lá de 2006, 19 de dezembro de 2006, dispôs sobre a informatização do processo judicial e alterou o Código de Processo Civil. Naquele momento, nós já tínhamos aí a possibilidade do uso dos meios eletrônicos na transmissão dos processos judiciais, comunicação de atos, transmissão de peças processuais, sendo admitidas nos termos dessa lei. Então, nós temos já a modificação do Código de Processo Civil de 1973 por uma lei em 2006, em que permitiu o processo judicial. E o processo judicial é uma realidade hoje, ainda tem processo físico, mas vão acabando gradualmente e tudo se faz pelo processo virtual. Esse processo virtual fez com que tivesse um pouco mais à frente uma modificação, e essa modificação pela Lei 11.900 de 2009, que alterou o Código Penal, o Código de Processo Penal. E o Código de Processo Penal passou a ter a possibilidade do interrogatório do réu preso ser realizado em sala própria, no estabelecimento que estiver recolhido, desde que estejam garantidas a segurança do juiz e dos demais membros do Ministério Público, dos auxiliares, etc. Então, ou seja, a partir daquele momento, 2009, deixou de ser necessariamente obrigatório o transporte do preso. Então, era muito comum, inclusive ainda ter transporte do preso e ter fugas naquele transporte, naquele momento que foi para ser ouvido no fórum. Você tem crimes acessórios para soltar o réu preso naquele momento. Então, passou a ser permitido e aí nós tivemos uma grande evolução no campo jurídico, permitindo que a presença física, que às vezes trazia de helicóptero, trazia de viaturas, etc., para ele chegar e o réu ficar quieto no direito que ele tem e não falar. E assim tem o transporte para lá, transporte para cá, custos imensos aconteceram nesse sistema. Para quê? Para você ter uma presença do réu na frente do juiz. Bom, tudo isso evoluiu e hoje você tem em outras áreas, por exemplo, a telemedicina, você tem a possibilidade de fazer consultas online. E essas consultas online são perfeitamente possíveis de acontecer. Você tem a possibilidade, na área financeira, fazer transferências online. No passado, você tinha que ir ao banco, apresentar o seu cheque no caixa do banco, não tinha caixa eletrônica, no caixa, você tinha o seu gerente. Hoje não, você nem sabe quem é o seu gerente, você nem precisa ir ao banco, você resolve tudo através do sistema eletrônico. Entretanto, ainda persiste a resistência dos professores, de muitos professores, para avaliação à distância. E essa avaliação presencial, ela é prevista na lei, prevista nas normas e prevista nos regimentos escolares, nas disposições que exigem que você tenha avaliação presencial. A própria LDB fala momentos presenciais quando se permite a educação à distância. Então, você tem que ter polos de educação à distância para você ter momentos presenciais. Isso é absurdamente irrelevante no mundo moderno. Óbvio, nós não estamos pregando a extinção de todos os polos, mas nós pregamos a extinção
daqueles polos que são polos desnecessários para cursos perfeitamente possíveis de serem avaliados à distância. Se você tem um polo de apoio presencial num curso que depende de instalações laboratoriais, outros experimentos, aí tudo bem. Você tem que ter o polo para o aluno poder usar os equipamentos que ele não dispõe na sua residência. Mas 80% dos cursos hoje não exigem esses aspectos de estrutura laboratorial. Você tem cursos que são perfeitamente possíveis e mesmo aqueles que são cursos que na área de saúde, por exemplo, você tem hoje pela telemedicina a possibilidade. É muito mais fácil, quem é da área de saúde, da área de medicina, sabe, por exemplo, na área dos cursos de saúde, é muito mais fácil você fatiar um cadáver virtual do que fatiar um cadáver físico. Então você tem que ter a peça, você tem que ter lá no anatômico, tira a peça para você cortar, para você fazer isso e tal. Você tem, lamentável, mas é uma dura realidade, os cursos de odontologia não precisam do corpo, precisam da cabeça. Então você tem que ter várias cabeças, a cabeça do aluno, que é utilizada para aquilo, a cabeça que o aluno trabalha naquilo. Hoje você consegue fazer com imagens muito mais seguras e muito menos traumáticas do que você ter que ter lá guardado as peças em seu anatômico, cheio de formol, etc. Então, o que nós entendemos que é perfeitamente possível? Você substituir a avaliação presencial por uma avaliação virtual. E essa avaliação presencial, o que representa? É a permissão de você utilizar os meios virtuais, que hoje o Ministério da Educação está com uma chance imensa de mostrar que você pode fazer avaliação sem problema nenhum, sem precisar ir se deslocar fisicamente à instituição ou ao polo para verificar se aquilo é aquilo mesmo. Hoje os tours virtuais, as possibilidades tecnológicas são imensas. Então, o que nós vamos ter aí pela frente, precisamos ter, é alterar as normas que exigem momentos presenciais. E alterar mais do que alterar a norma é alterar a consciência, as pessoas aceitarem essa modificação e quebrar a resistência que existe ainda por parte de muita instituição, por parte de muito professor, que não aceita fazer, não acredita na avaliação à distância, não acredita num voto eletrônico, não acredita numa possibilidade. Você tem que ter um encontro presencial para você poder fazer a validação. O próprio Congresso Nacional tem apreciado e permitiu no momento de pandemia, mas atualmente vai crescer isso, permitindo de forma definitiva que as assembleias gerais das fundações, associações, entidades, de uma forma geral, seja feita virtualmente. Você não precisa reunir as pessoas aos tantos dias, às tantas horas, presentes na rua tal, número tal, para você fazer a presença a uma assembleia de eleição da diretoria, de modificação do estatuto, aprovação de contas ou qualquer coisa. Você tem perfeitamente os ambientes virtuais de aprendizagem, você tem a possibilidade de verificar plenamente essas condições. Então, o que nós entendemos é que há necessidade de mudança do conceito de presença. O conceito de presença, que era aquela presença física, ele deixa de existir no mundo moderno. Já é perfeitamente possível, por isso outros países invadem hoje o Brasil, invadem outras nações com cursos de educação à distância. Você não precisa mais estar tendo que utilizar momentos presenciais. As universidades de primeiro mundo e até em países em desenvolvimento já aceitam isso muito bem. O Brasil não, ainda exige os momentos presenciais previstos lá na LDB. Então nós temos que verificar que tudo isso tem que ser modificado, porque o mundo mudou e nós não podemos ficar ainda com uma lei LDB de 2006, de alguns anos atrás, 1996, estabelecendo essa disposição. Já o tempo passou, mas a cronologia não avançou tão
rápido na cabeça das pessoas. Então nós temos que entender que a avaliação virtual é uma realidade no mundo e essa avaliação tem que chegar à escola. Nós já tínhamos desde 2016 o Ministério da Educação cogitando e permitindo que avaliadores não fossem aos polos de educação à distância em outros países para fazer a avaliação dos polos. Permitiu a videoconferência. Então isso está previsto na Portaria Normativa 2016, que antecede até essa portaria hoje do INEP, que estabeleceu essa possibilidade. Então o que nós temos que ouvir é que a avaliação virtual ela existe com muito mais segurança do que a avaliação física. A avaliação física pode ocorrer problemas, pode. Você pode não ser o José que seja o José, pode ser o irmão gêmeo dele, com mesmas características, mas ele tem a possibilidade de maior do que ser uma possibilidade de uma verificação virtual. O que isso vai levar? Vai levar, por exemplo, a uma experiência do aluno, que é o aluno que não é identificado, que já alguns países existem. Nós mesmo no Instituto de Pesquisa e Administração da Educação temos uma experiência do aluno não identificado. Ele pode fazer, ele não vai ter direito à certificação, não é essa a preocupação nossa hoje. O próprio Instituto tem os seus cursos que equivalem a uma pós-graduação, mas não são cursos de pós-graduação na licença, porque nós admitimos a presença virtual. E o que o MEC nos impediria de fazer? Nós demos um alvará de soltura para o MEC. Então, nós adotamos esses temas. Os alunos, as pessoas que participam, estão mais preocupadas no aprendizagem, não estão preocupadas na certificação. Certificação é uma coisa que vai acabar dentro de pouco tempo, mas o que nós temos que convir é que o novo conceito de presença é um conceito de presença virtual. Nós vamos encerrar assim essa nossa conversa nesse momento e temos certeza que vamos ter avanços e esperamos que esses avanços não sejam tão demorados assim.